Bem, boa noite. Começamos a gravar aqui a aula. Vou seguir a leitura das consolações. A gente vai comentando. Se tiver dúvida, por favor. Eu não vejo vocês enquanto eu estou lendo, né? Mas dá para a gente ir conversando aqui. Eu vou pausando e vamos comentando. Nós estamos na segunda, ainda é o comecinho do livro, mas é a segunda parte das teses, assim, que nós poderíamos dizer, que Boécio vai apresentando. Como a gente viu nas aulas anteriores, ele está tentando nos mostrar as consolações da filosofia são as consolações para as angústias dessa vida, né? Quer dizer, a filosofia traz a consolação de encontrar a sua autorrealização, a sua felicidade, que é o encontro para Boécio e para os filósofos antigos, clássicos, e mesmo para os medievais e para os bons modernos e contemporâneos, é o encontro com uma verdade, né? Com uma verdade não como um conceito abstrato, simplesmente, claro, ele se revela a nós como conceitos também, né? Como ideias, mas a verdade como um encontro com com aquilo que lhe dá o sentido totalizante da vida, né? Como aquilo que unifica todas as coisas em um sentido único, é, tanto da realidade sensível que nós conhecemos, quanto da realidade imaterial, né? Das coisas que não estão vinculadas simplesmente à sensibilidade. Então, Boécio já repreendeu as pessoas que colocam nas coisas sensíveis os seus prazeres, as pessoas que colocam nas honras os seus prazeres, né, que já é uma elevação. Aristóteles, na Ética Nicômaco, diz que ele nem gosta de dizer que, ele nem gosta de comentar das pessoas que colocam no dinheiro o seu prazer, porque ele diz, olha, é tão irracional isso, porque o dinheiro nada é a não ser o valor que nós damos a ele, né? Aristóteles diz, isso é tão irracional que um homem desse nem usa da potência da sua inteligência. Se Aristóteles vivesse hoje, então, né, ele estaria a esculhambar todo mundo. Porque isso é uma coisa boa, a gente depois vai ler um texto, eu espero, lá para frente, um textinho sobre o dinheiro, escrito por um filósofo bem famoso, mas igualmente polêmico, em que ele vai falar como se o dinheiro exercesse sobre nós uma magia, né? Um encanto, porque ele não se apresenta tal qual ele é para nós. Quer dizer, o dinheiro é uma coisa sensível, um pedaço de papel ou um pedaço de metal, uma moeda, em que a gente atribui um valor que não existe nele. Né? Uma nota de R$ 2 não tem valor de nada, a não ser o valor que nós atribuímos a ela, né? É um papel, inclusive, que não serve nem para muita coisa, a não ser para o valor que nós atribuímos. Então, Aristóteles dizia que isso é uma das ilusões mais baixas de uma pessoa que não usa da sua racionalidade. Boécio, seguindo Aristóteles, né? A posterior a Aristóteles, vai afirmar a mesma coisa. Uma pessoa que coloca a sua felicidade, quer dizer, coloca as consolações de sua vida naquilo em que a riqueza pode lhe trazer, é uma pessoa doida, assim, não usa da sua inteligência. Ele até cita no texto, depois que vocês forem lendo, que a principal falha de quem acha que conseguindo as riquezas e os bens e o dinheiro vai encontrar paz, ele mostra que é exatamente o contrário, né? Quanto mais as pessoas ricas ficam, mais elas se cobrem de artifícios de segurança, né? Quanto maior a casa, mais ela vai colocar câmeras. Quanto maior for a conta bancária, mais ela vai ter que estar cuidando para que ninguém lhe roube, para rastrear, né? Então, ela vai se cercando de artifícios de segurança, ela vai se isolando o máximo possível, porque aqueles bens que ela possui, que são materiais, eles não são compartilháveis com todo mundo, né?
a posse dos bens materiais, diferente dos bens espirituais, elas não são, os bens materiais não são compartilháveis para todos, né? Ela não é de posse comum em todo instante que se usa. Então, eu estou usando esse computador aqui, enquanto eu estou usando, ele não pode ser usado por outra pessoa. Ela é a de posse limitada. Então, essa é uma das razões de Boécio dizer que querer encontrar a sua felicidade nos bens materiais é uma ilusão completa. Primeiro, porque eles só têm o valor na medida em que são úteis para algum fim, e porque, no caso das riquezas, né, citando o texto dele, quanto mais as pessoas possuem, quanto mais rica a pessoa é, mais preocupação ela tem em conservar essa riqueza do assalto, é, do desequilíbrio, né, das contas, enfim, ela vai ficar cada vez mais preocupada em manter aquele bem material. Depois ele sobe e diz, olha, há alguns que já usa da sua razão e diz, eu não vou colocar a minha felicidade, as consolações da minha vida, não estarão nos bens materiais ou na riqueza. Eles estarão na honra. Aí já é uma coisa mais refinada, né? Quer dizer, eu vou fazer atos de civismo, né? De civilidade ou de aparente virtude para que as pessoas me honrem, para que elas me louvem, para que eu seja tido como honesto e, por ser honesto, eu edifique os outros, né? Não é nem no sentido de edificar, mas serve, né? Eu influencie na vida dos outros, na polis, né? Na cidade. Aí Boécio diz, olha, esse já é um desejo de felicidade mais elevado, porque não está simplesmente nas coisas materiais. Ele já subiu, né? Para um nível imaterial, para um nível moral de vida. Só que ele diz, ele apresenta um problema. Nos textos ele apresenta o problema de que a honra, fazer atos bons em razão de uma honra, já é deturpar a intenção dos atos. Claro que, bom, esse é cristão, né? Então ele não está preocupado só com fazer os atos, mas com que intenção os atos são feitos. Esse é um dos temas mais graves do cristianismo, que a gente quase não pensa, né? Ou se pensa, pensa muito deturpadamente, assim. Com qual intenção eu faço os atos que eu faço? Tem um livrinho de Santo Afonso, eu não vou achar ele agora aqui, chama Preparação para a Morte, e constantemente Santo Afonso lembra de que as nossas intenções podem deturpar as melhores das ações, né? Você pode acabar com atos belos por uma intenção má. Isso, os exemplos mais claros são os exemplos de períodos eleitorais. Então, sei lá, assim, é o mais claro e também o mais extremo, né? O vereador quer se eleger, aí ele pensa em fazer alguns atos de filantropia. Ele diz, eu vou ajudar, ou a pessoa procura ele, né? Eu vou ajudar fulano dando a ele uma cesta básica para matar a fome dele. Bem, esse ato em si, ele é bom. Qual é o problema? É a intenção do agente, né? Aí ele tira a foto, publica que ajudou aquele fulano, aquilo ali vai gerar uma certa impressão de que ele é uma pessoa próxima, e isso vai trazendo a ele uma honra passageira. E o eleitor é bem passageiro mesmo, né? Que depois que acaba, acaba mesmo. Depois que acaba a eleição, acaba tudo aquilo. Então, ele está preocupado intencionalmente em fazer um bem pela razão errada, né? Essa é a expressão que os filósofos clássicos usam, né? Você usou uma razão errada para fazer uma ação boa. Isso deturpa tudo, né? Assim, acaba com os atos bons.
Então, Boécio diz, ó, aí esse é um outro problema, né? Você deturpou a virtude do bem buscando uma intenção errônea. E ele ainda apresenta outro problema, porque, claro, como cristão e vivendo um período em que, apesar que na época dele já está um pouco mais tranquilo, mas havia muitas perseguições, há pessoas que vivem cotidianamente atos bons auxiliados pela graça, mas cuja fama, cuja honra não é devidamente dada pelo mundo. Isso, o exemplo dos santos é excelente. Sei lá, o São Francisco é um homem altíssimo em virtude, mas não lhe faltava pessoas a chamá-lo de louco, né? A começar pelo seu próprio pai. Então, quer dizer, ainda que esteja a fazer atos nobres e heróicos, a honra que o mundo lhe dará não é condizente com a grandeza de sua alma. Então, Boécio ainda apresenta esse outro problema, quer dizer, se o homem honesto faz os atos pela intenção de agradar, de que agradando aos outros ele seja honrado, qual é o problema? É o problema de quando a honra não tiver, ele não se manter na prática do bem e, portanto, fugir do caminho da felicidade, porque só tem felicidade no caminho do bem, né? Então, esse já é um outro problema também de colocar nas honras a sua felicidade para Boécio, certo? Tranquilo até aqui? É um resumo, né, das outras aulas, assim, no que for possível. Aí Boécio vai agora comentando ainda, eu vou pegar só esse trechinho aqui da 59 e a gente segue para baixo, né? Aqui tem um poeminha sempre, né, que ele começa com poeminha e vem para prosa. Ele diz assim: mas visto que os remédios das minhas razões começam já a penetrar no teu íntimo, penso que é a altura de usar outros mais fortes. Vá então, se os dons da fortuna não fossem já de si as coisas efêmeras e momentâneas, o que há nelas que possa alguma vez tornar-se verdadeiramente vosso, ou não se mostre vil a ser examinado e observado com atenção? Sim, as coisas da fortuna, da riqueza, são efêmeras e momentâneas. O que há nelas que poderia se tornar verdadeiramente vosso? Nada, porque essa é a problematização lá dos textos anteriores. O que é que, sendo efêmero e momentâneo, por que nós nos iludimos como se possuímos? São Paulo vai deixar isso bem forte assim para os cristãos, que ele diz: é, estamos num tempo em que aqueles que têm mulher vivam como se, né, elas não tivessem. Os que têm posse, como se nada possuíssem. E ele vai elencando bens que nós podemos possuir, mas que por sua própria transitoriedade, porque são momentâneos, são efêmeros, a ideia de que nós temos eles permanentemente é ilusória. Por isso que para todos os cristãos, o ideal de pobreza que Cristo abraçou, claro, não é como religiosos, nem todo mundo vai ser, e nem deve ser, senão o mundo se acaba, né, em miséria. Mas o ideal de pobreza fica como essa ideia, quer dizer, usar das coisas como se delas não possuíssem. Por quê? Porque elas são passageiras, como nossa vida mortal é passageira. Então, deve-se aspirar às coisas do alto, né? Buscai os bens do alto, como diz São Paulo. Então, se as coisas efêmeras são passageiras e transitórias, como é que a gente pode achar que nós somos permanentemente donos delas? De modo nenhum. Isso não serve para as coisas. Ainda tem pessoas que se iludem ainda mais, né? Se isso não serve para as coisas, imaginem para as pessoas.
Como é que você acha que você possui alguém? Aí é ainda mais doido, né? Você ficou ainda mais louca. A, a ideia lá, né, na última aula, a gente falou sobre isso. A ideia de você fruir, de você alcançar uma realidade, não é na ideia de posse, quando você possui a coisa, mas quando há uma doação recíproca entre você e a coisa a qual você se relaciona, né? E quando há uma doação entre si, uma doação de si a Deus e Deus que se doa a si, você se realiza. Mas o ato de se realizar está na doação de si para um bem. Nesse caso, Deus, né? O sumo bem, que é superior a si. Então, a posse da, das coisas efêmeras é uma ilusão. Aí, as riquezas são preciosas pela sua natureza ou pela vossa? Que há nelas de melhor? O ouro e a força acumulada do dinheiro? Tais coisas brilham mais ao serem espalhadas do que ao serem acumuladas, né? Essas coisas. As riquezas são preciosas pela sua natureza, quer dizer, a pedra de ouro, lá, bruto, ou a pedra de diamante, elas são valiosas porque dentro da natureza delas há alguma coisa que torna-as valiosas ou fomos nós que demos a ela um valor que só nós encontramos. Porque se um cachorro vê uma pedra de ouro, não tem nada na natureza dele que o faça querer aquilo, né, para guardar e fazer uma joia. Somos nós que atribuímos aquele valor. Aí ele diz: olha, vocês, somos nós, que aqui é a sabedoria falando, né? Vocês atribuem valor às coisas e se apegam ao valor que vocês atribuíram, como se elas tivessem valor em si, e não como se fossem coisas úteis para a sua vida, para alcançar um valor supremo, que é a realização no bem, né? Se é fato que a ganância torna sempre as pessoas odiosas, a generosidade torna-as ilustres. E se aquilo que é transferido para outra e não pode permanecer na posse de quem quer que seja, então o dinheiro só é precioso quando transferido para os outros pela prática da generosidade. Portanto, né, ele deixa de ser possuído. Mas se todo o dinheiro do mundo for arrecadado por um só, isso privará dele todos os outros. E se um som enche do mesmo modo os ouvidos de muitos, as vossas riquezas, a não ser que as torneis menores, dividindo-as, não pode passar para muitos. E se isto acontecer, tornará necessariamente pobres aqueles que elas abandonam. Então, é aquela coisa que eu estava falando, é um princípio, inclusive de vida interior, de que os bens materiais não são comuns a todos, eles não são, eles não são possuídos por todos ao mesmo tempo e do mesmo modo, à diferença dos bens materiais, que podem ser possuídos por todos ao mesmo tempo, de modos diferentes, dependendo da circunstância da pessoa, né? Mas podem de graus muito parecidos. Inclusive, isso é o que faz o coro dos justos, né? Nos céus. Então, os bens espirituais, eles são compartilháveis porque o bem por si mesmo, o bem material, ele é difusivo. Então, se eu tenho o dom de interceder pelas pessoas, esse é um bem que eu posso compartilhar com todas, sem exceção de ninguém. E quanto mais eu compartilho, eu não empobreço. É o contrário do bem material. Ele acabou de dizer, né? Quanto mais você compartilhar o dinheiro que você possui, mais pobre você fica, materialmente, mas mais bem você pratica, porque aquele dinheiro só serve quando ele é usado para a generosidade de todos, ou por generosidade para o bem de todos. Então, a razão do dinheiro existir é servir, e das riquezas é servir para praticar a generosidade com todos, né? Bem,
Isso aqui eu acho que eu li até na outra aula, esse pedacinho. Aí ele diz, né, não é verdade que o brilho das pedras preciosas atrai o olhar, mas o que há neste esplendor de fundamental é o brilho da pedra, não dos homens, pelo que muito me espanta que os homens as admirem. Que há, com efeito, privado de movimento da alma e de sua união com o corpo, que pareça belo com razão a uma natureza animada e racional. Estas coisas, embora tenham algum reflexo de beleza, por serem obra do Criador e graças à sua própria variedade, contudo, porque se encontram colocadas abaixo da vossa excelência, de modo algum deveriam merecer a vossa admiração. Quer dizer, vocês são maiores do que essa riqueza pequena, que são as coisas materiais. Porventura vos deleza a beleza dos campos? Claro que sim. Com efeito, é uma bela parte de uma obra belíssima. Assim nos alegramos por vezes com o aspecto do mar calmo. Assim admiramos o céu, os astros, a lua e o sol. Será que alguma dessas coisas te pertence? Será que te atreves a gloriar-te por causa do esplendor de alguma dessas coisas? Será que tu próprio te ornamentas com flores primaveris, ou a tua fertilidade dá origem a novos frutos? Por que é que te deixas arrebatar por inanes gáudios? Por que abraças como se fossem teus os bens que te são exteriores? Jamais a fortuna fará teu aquilo que a natureza das coisas fez alheio à tua pessoa. Isso aqui a gente tem que tatuar. Jamais a riqueza, a fortuna, né, fará teu aquilo que a natureza das coisas fez alheio à tua pessoa. O que há de ti, o que há de teu mesmo são os bens de tua própria existência. O que há de mais excelente em ti. O resto, nada você possui, né? Você usa à medida em que faz o bem de sua própria existência se difundir generosamente. Então, o que é que ele quer dizer? Ele quer dizer, olha, você busca a felicidade em possuir as coisas externas, quando, na verdade, está em interiorizar-se, né, para os bens da alma, e não para os bens para os bens da tua alma, né? E não para os bens exteriores a si. Isso é tão engraçado porque a gente pode fazer isso não só com os bens espirituais, deixa eu olhar vocês, mas também com os bens espirituais, não só com os bens materiais, mas também com os bens espirituais. São Francisco dizia que o pessoal gosta muito de ser devoto aos santos, né? Ele dizia, olha, todo mundo tem santos de devoção, tudo bem, não tem problema, BBB. Qual é o problema? O problema é você ser muito devoto dos santos para louvar as suas obras, mas pouco devoto para imitá-las. Então você fica feliz, você encontra felicidade na posse das obras dos santos, mas não da prática das obras que eles lhes testemunham, né? Então diz, olha, essa primeira devoção não basta, basta para um orador, né? Sei lá, você quer fazer elogios aos santos, tudo bem. Eles precisam disso? Não. Isso só faz sentido na medida em que edificar você e o próximo para imitar o que eles fizeram. Então, isso é o refinamento do pecado, né? A gente começa querendo possuir os bens externos e terminamos querendo possuir os bens internos, mas dos outros, e não nossos, como se fossem nossos, né? Então, você quer louvar a virtude dos santos sem vivê-las. Para São Francisco não servia de nada. E me parece que não deve servir para ninguém. Então, de fato, os frutos da terra são, sem dúvida alguma, devido aos seres animados para serem seus alimentos, mas se quiserem prover às necessidades, que é quanto basta a natureza, não há razão para procurares auxílio da fortuna. A natureza contenta-se com poucas coisas, de fato, e muito pequenas.
Se quiseres sobrecarregar a sociedade destas coisas, desta com coisas supérfluas, aquilo que acrescentares ou se tornará desagradável ou prejudicial. Aí ele está dizendo, olha, se vocês estão achando que vocês estão buscando incansavelmente os prazeres dos bens temporais, porque vocês estão satisfazendo as necessidades naturais, tenham cuidado, porque a natureza se contenta com muito pouco. Ela não precisa disso tanto. E o que vocês colocam a mais, ou sobrecarregam, porque são supérfluas, ou se torna prejudicial, né? Porque são excessivas. Vamos dar um exemplo. O que é que o povo diz hoje para não ter criança, né? O pessoal diz que não vai ter pirraia para não gastar muito, porque porque a natureza das crianças exige mais do que o necessário. E é falso, né? Bem, a minha avó teve 12. A não ser que naquela época era bem mais difícil, né? Assim, de remédio, os que morreram de dois, sim, assim, foram 5. Dos 7 que sobraram, todos estão aqui até hoje. Então, ela saciou a natureza deles com o básico e o essencial mesmo, com muito pouco. Tudo o que hoje se diz que vai se dar na medida para impedir que se tenha mais é o supérfluo. Quer dizer, você está se preocupando com coisas supérfluas, que aí é fato, né? Muitas delas se tornam prejudiciais para a própria educação da prole. Então, você colocou tanta coisa que a criança precisa para você criá-la, que ou você prejudica ela, ou você desagrada a natureza dela com coisas supérfluas. De todo modo, você prejudica ela, a criança, né? Então tem cuidado, que não está assassinando a natureza, não, né? É loucura tua. Por outro lado, consideras coisa bonita resplandecer com vestes coloridas. Mas se a beleza destas é agradável à vista, é a qualidade do material ou o engenho do alfaiate que eu admirarei. Será então uma longa fila de servidores que te fará feliz? Mas estes, se forem de costumes depravados, tornam-se uma perniciosa carga para a casa que só prejudica o seu próprio dono. Se, por outro lado, forem gente de bem, como é que a probidade alheia poderá ser encontrada entre as tuas riquezas? Olá, tá vendo? Como é que a honestidade dos outros pode ser riqueza sua? Não existe. A honestidade dos outros é uma riqueza para eles, é um bem para eles, né? A coisa lá de São Francisco. Você está elogiando a riqueza da honestidade alheia, ok, mas aquilo só vai se tornar um bem para si na medida em que você imita. A gente chama isso. Tem uma leitura linda sobre isso num dia 3 de janeiro, no ofício de leituras. É a segunda leitura do ofício de leituras, dia 3 de janeiro, que é o dia de São Gregório e de São Gregório Nazianzo e de São. Ai, meu Deus, esqueci o nome do outro santo, Jesus. É lindão, enfim, depois outra hora eu lembro. Bem, a segunda leitura eles vão falar da emulação, né? São Basílio, exatamente. Ótimo, obrigado, Rosário. Então, São Basílio e São Gregório. Eles vão falar da emulação, que é o nome que nós usamos. A gente fala de invejado um bem alheio, né? Na verdade, a gente emula um bem alheio. Quer dizer, você pode invejar, porque você pode ser uma pessoa invejosa, mas quando você quer imitar um bem da alma de outrem, você diz, eu emulo a sua sabedoria. Mas você quer imitar aquela sabedoria na medida de suas capacidades, tendo outro por concorrente, né? Tendo outro, quer dizer, você quer ser mais magnânimo do que ele. Santa Teresinha rezava assim, né? Por bom Deus, quer dizer, que eu seja que eu seja maior do que os mestres espirituais do Carmelo, mas não por orgulho, é por um desejo de grandeza de alma, né? Então, quando Santa Teresinha emula Santa Teresa d'Ávila, ela quer ser como ela,
E mais do que ela, se o bom Deus quiser. Então, essa medida magnânime da alma, a gente chama de emulação. Então, você pode sim se espelhar no bem dos outros, emulando-os, mas não acreditar que aquilo é seu, né? Que aquilo é uma posse sua. Isso é um perigo, sobretudo no nosso tempo, em que a gente é muito imagético, né? A gente é muito influenciado. Então, sei lá, você vê a vida das outras pessoas como se elas fossem bem perfeitinhas, aquelas coisas bem arrumadinhas, aí aquela pessoa passa uma sensação de segurança da vida dela que você possui como se fosse sua. Ou, sei lá, você pegou os livros dos santos para ler, aí começa a ensinar a rota das virtudes, né, sem ter mastigado elas antes no seu bucho. Então, quer dizer, possui, você toma posse das virtudes de Santa Teresa sem ter as virtudes de Santa Teresa. E às vezes não é para você ter mesmo, né? Então, quer dizer, saber que a cada medida Deus faz os santos conforme as personalidades de cada um, né? É por isso que no céu nem todo mundo é Santa Teresinha. Um é Santa Teresinha, um é Santa Teresa, outro é São Francisco, outro é São João, bebê. Deus não é uma gelatina, né? Em que todo mundo entra e vira a mesma coisa. Ele é um bolo bem feito, em que cada, como é que a gente chama? Ingrediente, né? É percebido ali. O céu é a reunião de personalidades santificadas pela graça. Aí ele continua, de todas essas coisas, nada do que tu consideras como sendo os teus bens se apresenta claramente como sendo um bem teu. Ou seja, está se iludindo, a realidade é outra. E se nestas não há nenhuma beleza desejável, por que razão sofres com as coisas perdidas ou te alegras com as que guardas? E se são belas, por que te alegras com e se são belas por natureza, o que é que isso tem a ver contigo? Na verdade, essas coisas ter-te-iam agradado por si mesmas, ainda que não fizesse parte das tuas riquezas. Com efeito, não são preciosas porque se juntaram às tuas riquezas, mas foi porque pareciam preciosas que tu quisestes que fossem incluídas nas tuas riquezas. Mas que pretendias da fortuna fazendo tanto estrépido com as vossas súplicas? Penso que procurais afugentar a indigência através da abundância. Essa é a raiz da ilusão. Nós queremos, aqui, né? Penso que procurais afugentar a indigência através da abundância. O que é que o ser humano quer afugentar? O que é que ele quer cobrir com essa capa de ilusão? Quando ele diz, olha, quanto mais eu possuir, mais saciado eu estarei. Ele quer esconder um vazio que há nele, uma, um extremo de necessidade que há nele, que está radicado na vontade dele, né? É a vontade humana que é muito profunda. O padre Garrigou Lagrange, no livrinho que chama, né? Pronto, hoje é o dia de esquecer o nome do livro. O Homem e a Eternidade, é um livro maravilhoso, que aquele livro mudou a minha vida depois que eu li. Ele começa o livrinho falando da profundidade da alma e da vontade humana. E ele diz, olha, a vontade humana é tão profunda quanto profundo é o objeto de sua realização, que é Deus. Então, a vontade é tão profunda que o homem só é realizado por um ser infinito, que é Deus. Então, quando você, isso é inclusive para o bem, né? Nos faz sempre ir para frente, nos impulsiona, mas para o mal é a raiz da obstinação. Porque é muito difícil sair de um vício muito enraizado, porque está muito profundo, né? Que é muito difícil, está muito profundo aonde? Na profundidade da alma. Então, quanto mais profundo o vício fica, Aristóteles diz que vira como que uma segunda natureza, né? Fica a natureza embaixo, para a virtude.
fica a natureza embaixo, e a segunda natureza, a virtude, faz como que uma capa em cima, né? Assim, como que cobrisse e envolvesse a natureza humana, elevando para o que há de mais nobre. Com o vício, ele puxa você para o que há de mais baixo. O Salmo diz, porque entre os homens se exalta a baixeza. Quer dizer, o, o quanto mais baixo o vício, mais profundo e mais difícil de sair. Por essa razão que o padre Garrigou disse que você não deve confiar em se arrepender quando for morrer. Por quê? Porque se você não se arrepende agora, em que o vício pode estar mais leve, quanto mais na último instante. Como é que você vai saber se vai sair dele mesmo, né? Isso é uma razão da profundidade da nossa indigência, que a gente quer esconder através da abundância. Homens cheios de dons gritavam para o mundo que eram miseráveis e infelizes, miseráveis, vis, pecadores. Tá? E São Francisco cantava isso direto, né? Ia pelas ruas de Assis, as fontes dizem, caminhava pelas ruas de Assis com um graveto na mão, fingindo que era um instrumento de corda. Aí ele gritava: o amor não é amado, o amor não é amado, o amor não é amado, né? Pelas ruas de Assis. Imagina, a gente nem imagina, né, uma coisa dessa. E gritava depois disso: não é amado por mim, que sou vil, pecador, miserável. Quer dizer, ele não quer esconder a sua indigência, arrotando a abundância. É quanto mais ele se reconhece frágil, necessitado, mais o caminho para a perfeição ele vai encontrar, né? Mais o caminho para a felicidade. Claro, porque se a vontade é profunda, se você tem desejos de infinitudes, né? De Deus infinito. Quanto mais vazio você for, mais preenchido por ele você será. Quanto mais abundante você for, menos espaço haverá para ele. Né? Isso é a razão de São João da Cruz, na subida do Monte Carmelo. Ele diz, né? Para a vida possuir tudo, não querais ter gozo em nada. Para a vida saber tudo, não querais saber de nada. Como é que pode? Quer dizer, se você quer saber o tudo, você tem que ser o nada, para que o tudo opere em você. Para que você tenha tudo, você tem que ter nada, para que o tudo obre em você. Como ele fez no início do mundo. Essa é a razão dos místicos gostarem do nada, né? Que eles gostam do nada. Não é para ficar no nada mesmo, porque a gente já é alguma coisa. É porque do nada Deus nos fez, e é na medida em que eu me faço nada, que ele me recria, que ele me faz novo. Como se eu voltasse, né, misticamente, assim, simbolicamente, a um estágio em que Deus vai fazer em mim as coisas novas, a partir do nada que eu sou. Mas isso redunda para vós na coisa oposta, pois são necessários muitos apoios para vigiar a variedade das coisas preciosas que possui. E é verdade a frase segundo a qual quem muitas coisas tem, de muitos precisa. E ao invés, aos que limitam as suas posses necessidades naturais e não aspiram à superfluidade do Fausto, precisam de muito pouco. Claro, o governador do estado, que muito possui, ou o presidente da república, que muito possui, ou o dono da Amazon, que muito possui, ou o dono da Apple, que muito. Ele morreu agora, né? Mas quem está nas vezes dele, quem muito possui, precisa de muita segurança, de muita gente que o sirva, de muita coisa. Quer dizer, há quem muito possui, mais precisa dos outros. Então, a abundância não esconde a necessidade. Ela revela a necessidade. Nada mais claro do que a nossa época. Nós somos homens cheios de abundância de bens materiais e vazios
quanto mais a gente se enche, mais nu a gente fica, né? Quer dizer, quanto mais o pessoal se enche de coisas, mais vazio, assim, mais claramente indigentes eles se apresentam para nós. Fulano tem uma frase de um padre que ele disse uma vez numa, numa pregação, né? Fulano é tão pobre, quer dizer, tão indigente, miserável, que ele só tem um dinheiro. Quer dizer, o dinheiro dele revela a indigência dele, quer dizer, a abundância revela a indigência, né? Isso a gente usa para o dinheiro porque fica mais claro hoje, mas pode ser para várias outras coisas, né? Todos os bens que não sejam Deus, que é a felicidade plena. Não tendes então nenhum bem que seja vosso e que resida dentro de vós, de tal modo que tendes de procurar os vossos bens em coisas exteriores e apartadas de vós? De tal maneira foi subvertida a condição das coisas que um ser vivo, que é divino pela dádiva da razão, pensa que o brilho de sua glória depende da posse de uma luz inanimada. Quer dizer, você tem uma fagulha da luz divina em si, que é a luz da razão. E você está encantado pelo brilho do ouro. Que loucura, né? Que bestalhado que você é. É isso que a sabedoria quer dizer. A sua razão brilha pela luz que Deus lhe infundiu. E você está encantado com o brilho de um dente muito branco, de uma televisão em que você apareceu, né? De razões pequenas de luzes efêmeras. E os outros animais estão satisfeitos com as suas coisas, vós, porém, semelhantes a Deus, pelo vosso espírito, procurais adquirir os ornamentos da excelsa natureza a partir de coisas baixíssimas, e não compreendeis quão grande ofensa fazeis ao vosso Criador. É bem frugal, né? Aquele quis que o gênero humano suplantasse todas as coisas terrenas. Vós rebaixais a vossa dignidade abaixo das coisas mais baixas. Na verdade, se aparentemente todo o bem que cada um possui é mais precioso do que aquele a quem pertence, quando julgais que os vossos bens são as coisas mais vis, é a vós próprios que vos diminuís através delas devido à vossa avaliação. O que acontece com alguma razão, pois esta é a condição da natureza humana. Quando se conhece, suplanta tudo mais. Mas ela mesma é rebaixada ao nível inferior ao dos animais, se deixa de conhecer a si própria. Na verdade, para os outros animais, é próprio da natureza ignorar-se a si mesmo. Mas para os homens, isso só acontece por erro. Então, onde é que está o segredo da consolação da filosofia? Em conhecer-se a si mesmo. É o adágio socrático, né? Que está no Templo de Delfos, que a gente viu lá no início, na Apologia de Sócrates. Quer dizer, quando se diz conhece-te a ti mesmo, conhecendo-te, né? Você vai suplantar todo o resto. Você vai dar a todas as outras coisas o lugar que a elas se deve, né? Se deve dar, colocando cada uma delas hierarquicamente organizadas para o alcance do seu fim último, que é o próprio Deus. Inclusive, se conhecendo, você vai se colocar hierarquicamente abaixo de Deus, né? É conhecer-se hierarquicamente abaixo de Deus. Então, o princípio do autoconhecimento é o princípio da identidade. Quanto mais você conhece a si, mais você saberá que todas as outras coisas que não são a si mesmo só lhe podem servir na medida em que, doando-se a você e você doando-se a elas, alcança sua realização. Então, para os outros animais, eles não têm natureza de conhecer a si próprios, mas para nós, essa é a marca da, da vida bem vivida, né? Lá na Apologia, Platão, pela boca de Sócrates, também diz, né? Uma vida sem autoconhecimento, sem autoexame, sem reflexão, não vale a pena ser vivida. Não vale a pena ser vivida porque não vai ser encontrada nunca. A felicidade é assim.
Então, ora, como é claramente óbvio este vosso erro de julgar, diz que algo pode ser embelezado com ornamentos alheios. Tal não é possível, pois, em boa verdade, se algo se mostrar belo pelo fato de lhe serem acrescentados ornamentos, são as próprias coisas que são acrescentadas que são louvadas. Mas aquilo que elas cobrem, escondem, mantém na mesma a sua fealdade. Se ele vê, bem, não vou comentar não, que é. Mas vocês elogiam o que está externo, enquanto as coisas mesmas continuam do mesmo jeito, né? Elas em si continuam a mesma coisa. Ora, eu afirmo que não há nenhum bem que seja nocivo àquele que o possui. Será que minto em relação a isto? De modo nenhum, dizes. Mas as riquezas prejudicam muitas vezes os seus proprietários, quando alguém da pior espécie, e por isso mais cobiçoso do alheio, se considera unicamente a si mesmo como digno de possuir tudo quanto há de ouro e de pedras preciosas. Tu, portanto, que agora temes, cheio de aflição, a lança e o gláudio, se tivesses entrado como viandante desprovido no caminho desta vida, cantarias ao deparar com um ladrão. Oh, que preclara felicidade é realmente esta, a das riquezas dos mortais. Que mal a tenhas alcançado, deixas de estar em segurança. A segurança de não ter os cínicos, é uma raça de filósofos, né? Que era bem descarada e era realmente bem frugal também, assim, bem pobre. Tem uma história o mais famoso dele chama, hoje é o dia de esquecer o nome do povo. Diz que Vamos Alexandre, rogar o bem, santo ômega 3 pelo Leandro, para oi? ajudar na memória. Vamos Pois rogar o é, santo ômega 3 para ajudar na memória. esqueci o nome do pobre. Ele morava como Chaves, Um como barril. se fosse um baúzinho, né? E diz que Alexandre, ele estava tomando banho de sol e Alexandre Magno se apresenta a ele, né? Aí tampa o sol dele, assim, tampa a visão dele do sol, né? Que ele estava tomando banho de sol, faz a sombra. E ele pergunta: quem é isso? Aí ele diz: Alexandre Magno. O que eu posso te dar? Pede-me o que quiser. E aí ele diz: saia da frente do sol, que eu preciso só da luz dele. Quer dizer, o, o rapaz não queria nada além do que é natural, né? Alexandre, que era Magnus, era extraordinário, achou que poderia dar tudo e o que ele queria era o mais básico e essencial. Isso é uma marca bem dos cínicos mesmo, assim, bem E característica. do qual o Alexandre não tinha posse, né? Porque ele não tinha posse do E, sol. exatamente. Então não tinha como ele dar, né? Pede-me o que quiseres. Bem, basta você sair. Uhum. Quer dizer, não é nada do que você possa possuir mesmo, do que você tenha de ser. Vou ler só mais um trechinho lá do. Tranquilo até aqui? Alguma comentário, alguma coisa? Eu estava pensando no que você falou sobre a devoção só por admiração e não por Sim. imitação, né? Uhum. Aí, na prática foi bem que eu me toquei aqui, olha, sobre o despertador, eu coloquei o ícone de São José Maria bem do lado do meu despertador. Falei, se no mínimo eu não tiver o tal minuto heróico, não dá para dizer que eu sou devota de São José Maria. Você levanta da cama, minha filha. Senão não tem negócio dele. Não tem mais nada que você pode imitar dele, se no mínimo você não imitar ele. Exatamente, né? Exatamente. E ele, se o minuto é heróico para si, não é? Quer dizer, é na medida em que você o vive. Não, exato. Exatamente. Heroísmo nas minhas circunstâncias, na minha Exatamente. capacidade, na minha fragilidade, né? Exato. Exatamente. Às vezes vai ser mais difícil do que era para São José Maria. E essa é a graça de Deus, né? Assim, Rosália está falando aqui no chat. é, vou abrir aqui.
Ah, sim, o Salmo de Vésperas. Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, nem a Deus pode pagar da sua razão. A isenção da própria morte não tem preço, não há riqueza que a possa adquirir. Nem dado ao homem uma vida sem limites e garantia de uma existência imortal. Morrem os sábios e os loucos igualmente, né? Morrem os sábios e os ricos igualmente, morrem os loucos e também os insensatos. Que deixam tudo o que possuem aos estranhos. Os seus sepulcros serão sempre suas casas, suas moradas através de gerações. Mesmo se deram seu nome a muitas terras, né? E o Salmo vai esculhambando, é totalmente boeciano. Ele foi colocando o seu bem no que é um bem natural, ninguém está negando que é um bem, mas não é a razão de sua felicidade. E eles vão como um declive, né? Eles vão descendo só no tobogã para o lugar em que não há posse nenhuma, a não ser da infelicidade eterna. Isso é grave, né? E é uma meditação para todo dia. Assim, sobretudo porque nós somos filhos de nossa época. Então, eu tinha, antes de entrar na aula, eu tinha ido ali ao shopping e às vezes eu paro e fico pensando o que é aquilo, né? Aquilo é um lugar em que a gente vai só para saciar necessidades materiais. E quantas vezes a gente vai ali para iludido, né? Assim, como se fosse, às vezes você for comprar uma coisa e compra um milhão de coisas, e aquilo vai lhe dando uma sensação de que você está possuindo muitas coisas e cobrindo uma falta, né? Para algumas coisas isso é compulsivo, já gerou um problema psicológico. Mas mesmo para quem não é compulsivo, há uma falsa sensação de saciedade, de que você está saciando todas as razões que a sua natureza exigia, quando às vezes são só coisas supérfluas, né? Eu lembro de ter aprendido muito, muito quando eu vivi com os franciscanos, não necessariamente com o que me ensinaram lá, mas com a vida de São Francisco, sobretudo. E tinham alguns, claro, né? Graças a Deus tem alguns frades que são extraordinários. Tinha um frei que ele me ensinou ele ensinou quando eu cheguei no convento, a gente fazia enxovais, né, para ir para o convento, assim, a paróquia dava as coisas que você precisava para levar para o convento. Aí eu lembro de ter chego lá, chego com a mochilinha e uma coisinha de carregar. Aí ele disse, olha, é muito bonito quando os jovens chegam, porque eles chegam desse jeito que você está vendo, assim, né, com pouca coisa. Às vezes os frades saem daqui com caminhões. Aí ele era um irmão religioso, não era nem padre. Ele disse, você lembra de uma coisa, nunca tenha mais do que o que você consiga carregar. Se você não deu conta de carregar, claro, isso eu estava no convento, né? Não tô dizendo, mas isso marca muito a minha mente até hoje. Quer dizer, toda vez em que uma coisa nova chega para mim, uma coisa que eu já usei, que ainda sirva, ela vai para outra, né? Era isso que o frade queria dizer. Os bens que nós usamos, eles vão sendo compartilhados na medida em que nós vamos adquirindo outros, e que aqueles que ainda se conservam podem ser partilhados. Aquilo me marcava muito na ideia de São Francisco mesmo, né? Você tem o essencial e o supérfluo. É supérfluo. São João Crisóstomo diz que o supérfluo é dos outros. Ele fala isso no contexto da quaresma, para o jejum, né? Que é uma coisa que o pessoal não sabe o que é jejum, né, mas não sabe de jeito nenhum. Se lê São João Crisóstomo, saberia. São João Crisóstomo diz que aquilo que você jejuou da dispensa, se você mantém na dispensa, você rouba a Cristo. Então, se você deixou de comer a carne por jejum na quaresma, aquela carne não é sua. Não é dieta, né? Que você jejuou, aquela carne vai voltar quando voltar a quaresma. Aquela carne é do pobre que não tem a carne.
aquele chocolate é do miserável que não vai comer chocolate. São João Crisóstomo. Se você não fez isso, você não fez jejum, você roubou a Cristo. Porque o jejum não é só para autodomínio, né? Ele é para esmola. É em função da esmola. É umas coisas interessantes. Os pais da igreja são fantásticos, o negócio de todo mundo, né? Pronto, eu mesmo estava jejuando errado, então. Bora jejuar direito. Não, o mundo é uma coisa. Eu também jejuei errado durante anos, até a eleição de Crisóstomo no convento. Toda vez que eu falo isso na quaresma, o pessoal é uma marca. Por isso que são 3 obras juntas, né? As 3 obras quaresmais. Quer dizer, você jejua para Esmola, ter o domínio do seu próprio corpo, mas para abrir-se ao bem alheio. Isso é uma coisa que a gente que dá catequese vê várias realidades, né? E eu lembro que quando eu estava ensinando da sexta-feira para comer carne, não foi aqui, não, foi num lugar mais pobre do que aqui, né? Nesse mundão de meu Deus que eu passei. E eu lembro que uma vez eu estava numa aula comentando e o pessoal comentou da sexta-feira da abstinência de carne, né? Que a gente faz. No convento a gente faz inclusive quarta e sexta. E eu não, tem que fazer, bebê. E eu realmente tenho que fazer. A gente que tem que fazer mesmo. Tem que ter uma senhorinha, e era bem simples mesmo. Aí se não fizer, é pecado mortal, BBB, babá, aquele muito todo, né? Que realmente é para quem tem condições de viver. Eu disse, só dá comer carne todo dia? Ah, não, quase não tem. Eu disse, olha, o pecado da gente é não dar ela a carne que a gente não comeu na sexta. E ela vai comer a carne na sexta. Quer dizer, há uma dispensa quando a necessidade. Para ela, não, eu não estou dizendo para você comer a carne na sexta. Eu estou dizendo que há necessidade. Os mandamentos de Deus, essa é a graça do cristianismo, né? Eles são vividos na medida da pobreza de cada um. Quer dizer, para a gente que pode, eu posso trocar carne por um camarão, para mim é uma maravilha. Meu Deus do céu, eu não posso comer carne na sexta. Ótimo, fazer camarão com um molho branco. Para mim é o auge. Ai, meu Deus, eu sou doido por massa, então vai ser o auge para mim. Quer dizer, e para aquela pessoa que não tem carne nunca? Às vezes aquela carne que eu não na sexta é dela, né? É uma coisa que a gente se acostuma pouco a pensar. Qual é esse livro de São João? Crisóstomo? Deixa eu pegar aqui, é da edição do da Patrística. E pega, tá com os meninos, tá com Ah, tá. eles roubaram de mim. Foi bom você perguntar. Nas aulas que eles estão com eles, né? Crisóstomo. Vou lá correr para Tá, eles. Mas vou tem. pesquisar O aqui. livro mais famoso dele, eu acho que eu não lembro porque eu li no. Ele é assim, né? Os livrinhos da coleção. Eles são assim, ó. Sim. Aí Uhum. traz Uhum. várias obras do autor, né? Mas o livro mais Sim. famoso dele é do sacerdócio e tem os comentários, foi nos comentários ao Evangelho de São João, que é esse que não está aqui. Comentário aos Evangelhos. Tá. Foi um ótimo. Comentário sobre isso. Tem 3 livros ali que eu já vi que eles roubaram de mim. Mas eu acabei de dizer que os beijos depois de possuído a gente dá, né? Então não posso dizer que roubaram, não. Foi Jesus que tomou emprestado deles. Isso aí. Aí tá aqui, vou terminar lendo esse trechinho só. Os 6 livros do sacerdócio dele é uma coisa tão fantástica. Santo Tomás dizia que trocaria toda Paris por esses livros. O Santo Tomás chegou com o escrivão, né? Que Santo Tomás tinha que escrever isso para ele. E ele disse: olha, olha, Frei Tomás, que imensa cidade, que cidade imensa e bela. E Santo Tomás disse: olha, eu trocaria tudo isso aqui pelos livros de sacerdócio, São João Crisóstomo. Pronto. Vou me achegar a ele. É um autor, tudo que você puder ler dele é muito bom. Né?
Ele diz aqui, então, assim, vamos acabar aqui, né? Então eu disse, tu própria, ou tu própria sabes que a ambição das coisas mortais não teve sobre mim poder algum, mas procurei a oportunidade de governar para que a virtude não se desvanecesse sem se manifestar. E ela retorquiu, esta é, na verdade, a única coisa que poderá aliciar os espíritos superiores por natureza, mas que ainda não alcançaram a completa perfeição das virtudes, a saber, o desejo da glória e a fama dos grandes serviços ao Estado. Considera como esta é insignificante e vã, refletindo do seguinte modo: é sabido que todo o âmbito da Terra, conforme aprendeste com as demonstrações astronômicas, não passa de um pequeno ponto em comparação com as dimensões do céu. Isto é, ao ser comparada à grandeza do globo celeste, conclui-se que não tem tamanho nenhum. Ora, é aproximadamente a quarta parte desta região tão pequena do universo, conforme aprendesse com os argumentos de Ptolomeu, que é habitada por seres animados, tanto quanto sabemos. Se a esta quarta parte subtraídes mentalmente tudo aquilo que é ocupado por mares e pântanos e pela vasta extensão dos desertos áridos, fica uma pequeníssima área habitável para os homens. Ora, enclausurados e fechados neste pequeníssimo ponto, que vós pensais em divulgar a fama, em espalhar o renome, para que a vossa glória apertada em tão estreitos e exíguos limites tenha algo de grandioso e magnífico? Acrescenta isto o fato de ocuparem esta pequena área habitável muitos povos, diferentes na língua, costumes, em todo o seu modo de vida, aos quais, não só pelas dificuldades das viagens, mas também pela diversidade das línguas e pela inexistência de contactos comerciais regulares, não só não conseguem chegar à fama de homens singulares, mas nem sequer à fama das cidades. E para arrematar, no tempo de Marco Túlio Cícero, como ele próprio dá a entender em determinado passo, a fama da República Romana ainda não passara além do Monte Cáucaso. E, contudo, era nesse tempo já desenvolvida, temida pelos partos e restantes povos dessa região. Estás tu, por conseguinte, a ver quão estreita, quão insignificante é a glória que vós os esforçais por dilatar e propagar? Ou será que aonde a fama do nome de Roma não consegue chegar, há de chegar a glória de um indivíduo romano? É, bem, vou parar aqui, né, que depois a gente continua lendo o resto. Quer dizer, quem coloca na fama, no, no reconhecimento do seu nome, de suas obras, as suas riquezas, e esquece de que nós somos um pequeniníssimo ponto em um universo imenso, e que dentro desse pequeniníssimo ponto, nem todas as regiões nós conseguimos alcançar, por diferenças de línguas, por desconhecimento dos povos, por grandeza das distâncias, e a ilusão de que você, um pequeno indivíduo, será conhecido por muito, e que esse conhecimento fará perpétua a sua memória, é uma ilusão tão triste e tão pequena, pequena em importância, né? E não em estrago. E que os homens gastam toda a sua vida a fazerem atos nobres para serem louvados. Aí ele vai continuar, e aqui é uma distinção que é a distinção que eu queria guardar, porque vai servir para depois. Padre Garrigou também, As Três Idades da Vida Interior, ele diz, né, o cristianismo, a vida interior dos cristãos, ela é sublime porque alcança um estágio para o qual o homem nem vive para agradar a si, nem vive para agradar o seu semelhante, mas somente para agradar a Deus. É a diferença, diz ele, entre o homem. É porque nós nem nascemos para ser os justos judeus, nem os heróis gregos e romanos. Nós nascemos para ser santos.
né? É essa a medida que ele quer mostrar, quer dizer, um fariseu, por exemplo, que foi muito elogiado por Nosso Senhor em alguns momentos, né? Em outros foi esculhambado à torta e à direita. Eles receberam um dos maiores elogios, que honra o que eles ensinam, mas não o que eles fazem, né? Jesus diz, olha, façam o que eles dizem, o que eles ensinam, conforme a lei, mas não pratiquem o modo como eles ensinam, como eles fazem, né? Então, o que um fariseu fazia? Ele buscava a justiça, agradando a si próprio, observando milimetricamente as leis que ele se impunha. O que é que um herói faz? Ele se alegrava, agradando aos outros, né? Quer dizer, sendo modelo de virtude para os outros, modelo de serviço militar, modelo de serviço político, modelo, enfim, né, de serviço religioso, fosse um servidor do templo. Ele vive não para agradar a si, na medida justa, simplesmente dos seus atos, isso também, mas aí ele já dá um pulo para agradar aos outros. O santo, ele nem vive para agradar a si, nem aos outros, mas somente para agradar a Deus. Quer dizer, as leis que ele se impõe não são dele, são divinas. O desejo em que ele faz caridade para edificar os outros não é para os outros, é para Deus nos outros. O que é completamente diferente, né? Essa é a diferença entre filantropia e caridade. Eu gosto de brincar na catequese dizendo assim, vou acabar com isso, deixa eu fechar isso aqui, né? Na catequese eu gosto de brincar dizendo que a diferença entre a caridade e a filantropia é que a caridade é o amor a Deus. Então, toda vez que eu realizo um ato bom para com o outro, eu realizo por amor a Deus nele. É o amor de Deus que me move a ele. E aí o outro pode ser uma trepeça, um demônio, um cão, uma peste. Mas o outro eu não considero enquanto as suas desgraças, mas ao bem de Deus que há nele. E qual é o bem máximo de Deus que há em todas as coisas? O fato delas serem. Só o fato delas serem, isso é uma coisa boa. Eu vou mandar para vocês depois, lá num artigo que eu escrevi uma vez, um textinho bem breve, misturando literatura com filosofia, de uma autora, um conto chamado Mineirinho. Mineirinho é de Clarice Lispector. E aí eu fui pegar a tese de São Tomás, de que o mal não é uma coisa em si, que é de Santo Agostinho, né? E São Tomás repete que o mal não é uma coisa em si. E vou tentar mostrar como a gente tem a facilidade em em tornar substantivada, assim, em tornar substanciosa uma coisa maléfica, quando todas as coisas são boas pelos fatos de existirem, né? Ser é uma coisa boa. E esse é um princípio de esperança para todos. Quer dizer, a pior das pessoas, há uma razão boa nelas, que é o fato de serem. E o fato de ser é superior ao que elas são agora. Isso é outra graça do ser humano, né? Em psicologia, a gente diz que o ser, ele é maior do que a sua personalidade, não é? O seu eu, o que há de mais profundo em si, ele é maior do que a sua personalidade, senão você seria preso e não poderia nunca formar a sua personalidade. A sua pessoa, ela é maior do que a sua personalidade. Que você consegue formular, quer dizer, fomentar, educar a sua personalidade sem alterar a sua pessoa, sem deixar de ser você mesmo. Você acentua aspectos de sua personalidade com a educação que outrora não era. E isso faz aperfeiçoar-se, enquanto um ser total, né? Um ser uno, geral. Isso para as pessoas que estão em situação negativa de vida, né, em pecado, no erro,
é sempre a razão de esperança, quer dizer, poxa, se eu existo, isso é um bem tremendo. E Deus, de modo nenhum, quis me livrar desse bem. E ele não quer nem me livrar desse, quer dizer, ele não quer nem acabar com esse bem quando você é condenado ao inferno. Então, todas as coisas. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Porque todas as coisas são boas na medida em que Deus as mantém. Bem, Amém. o Boécio, então, vai ficando, vai acabando aqui. Eu parei em que página, hein, que eu fechei e nem vi. Só Deus sabe agora. Eu também não observei. Meu Deus do céu, como é que eu fecho antes de ver? Gente, deixa eu parar de gravar aqui, né? É aqui que eu paro de gravar, né?